Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor Jesus vos abençoe momento após momento, dia após dia, que a graça de Cristo Jesus esteja atuando fortemente na sua vida. Queridos, na temática de hoje, eu quero comentar com vocês sobre a ceia. Nós temos algumas polêmicas ultimamente, se o nome correto é ceia do Senhor ou se é Santa Ceia. Queridos, durante anos e anos, desde minha infância, eu ouço a expressão Santa Ceia. E até hoje a gente vê a maioria das igrejas, principalmente as pentecostais, utilizando o nome Santa Ceia. Queridos, desde o início nunca teve a intenção de separar ou de colocar a ceia acima de tudo ou de todos. No entanto, pela expressão daquilo que era a importância ou que é a importância da ceia, muitos pais na fé, principalmente os nossos primeiros líderes, utilizaram a questão ou o nome de Santa Ceia. Lembrando que este nome não tem dentro da Bíblia. Quando você lê os textos voltados à ceia, seja o texto de Mateus capítulo 26, seja o texto do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, ou seja o texto do capítulo 6 do Evangelho de João, ou tantos outros do Antigo Testamento, que se relaciona à Páscoa, também se aplicando à ceia, ou do Novo Testamento. Porém, em nenhum desses textos nós temos a palavra santa. No entanto, o nome melhor, o nome mais coerente é Ceia do Senhor. Esse é um nome que a gente tem mais fundamento, mais base bíblica para falar. Então, eu acho melhor, eu utilizo, ou nós na nossa igreja utilizamos o nome Ceia do Senhor. Queridos, a ceia é algo muito importante dentro da igreja. A ceia, ela tem um propósito de redenção. Ela não tem um propósito de exclusão. Quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo colocando em ordem a ceia. Lá na igreja de Corinto havia muitos problemas, muitas divisões. A ceia lá causava separações, divisões, era manifestação de orgulho, de arrogância, causava maus tratos uns aos outros. Quem tinha mais fazia uma melhor ceia, quem tinha menos participava de uma ceia inferior. Então o apóstolo Paulo, para colocar em ordem, ele mostra aos irmãos realmente o que é a ceia. Lá não esperavam uns pelos outros, lá quem tinha mais comia mais, quem tinha menos comia menos. E claro, quem podia fazer aquele mega banquete envergonhava, humilhava os demais que não tinham condições. Então Paulo ali naquele texto vai colocando em ordem a ceia do Senhor. Ele mostra para nós qual que era o verdadeiro propósito da ceia. Não era envergonhar ninguém, não era humilhar a ninguém, não era separar ninguém, pelo contrário. Ele vai mostrando que a ceia tem um propósito. E um dos propósitos da ceia é exatamente a comunhão, de estar junto, de compartilhar, de desfrutar da presença de Deus, ter harmonia entre o povo de Deus, de desfrutar da presença um do outro no que diz respeito àquilo que é a irmandade, um grupo de pessoas que ali se reúnem com esse propósito. E um dos outros propósitos que nós temos da ceia é exatamente que a ceia ela é um memorial. Lembrar da morte de Cristo. A ceia é uma lembrança daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Quando nós participamos da ceia, a gente está lembrando, a gente está sendo grato a Deus de tudo aquilo que Ele fez para as nossas vidas. E uma outra coisa muito forte da ceia, um dos outros objetivos da ceia, é exatamente anunciar a morte do Senhor. Mostrar para as pessoas que Jesus morreu, mostrar para as pessoas o que Jesus fez por cada um de nós. Então esse é o propósito da ceia, e nós precisamos estar atentos a isto, que a ceia do Senhor descrita pelo apóstolo Paulo tem esse fundamento. Como eu disse no início do vídeo, que a ceia também tem um propósito de redenção e não de discriminar as pessoas. Queridos, no capítulo 6 do Evangelho de João, nós temos também o propósito da ceia. Jesus vai fazendo um paralelo entre a sua carne, o seu sangue, e aquilo que é a ceia como memorial. Queridos, quando nós vamos orar na ceia, devemos ter o cuidado de orar não para Jesus transformar o pão no corpo e nem transformar o suco de uva ou o vinho naquilo que é o sangue. Nós não somos canibais, nós não comemos o corpo de Cristo, não bebemos o sangue. Porém,
o pão passa a representar, simbolizar o sangue, ou o vinho simboliza o sangue de Cristo, mas não se transforma. Ali nós participamos tão somente na representação, aquilo que é o pão representando o corpo de Cristo e o suco de uva ou vinho que representa o sangue de Cristo. Queridos, antigamente, o que terminava, que sobrava na ceia, os pastores tinham o ato de enterrar, jogar fora ou queimar, como quem aquele resto ou restante era o corpo ou o sangue. Queridos, não é. Se você me perguntar, pastor, e se uma criança tomar, se alguém que não é parte da membresia da igreja, como tem algumas igrejas que fazem assim, se tomar, se participar, vai morrer? Não, querido. O que não pode acontecer é o que acontecia lá em Corinto, é tomar sem ter princípios, é tomar sem ter temor, sem ter reverência. Nós precisamos participar da ceia lembrando da importância, mas não é que aquilo ali vai matar alguém, não, querido, a não ser que você use ou participe da ceia sem temor, sem respeito, como se come qualquer alimento. Não, querido, ali nós temos um temor, nós temos toda uma reverência. Por isso que um dos propósitos da ceia é a redenção. Capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus diz que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não é digno dele. Então, se você me perguntar, pastor, quem erra mais? Quem não participa ou quem participa? Querido, erra mais quem não participa da ceia. Agora, é claro, se você estiver com um problema, estiver em pecado, participe com temor, com tremor, pedindo perdão a Deus, para que Deus possa te abençoar. Quando alguém me diz assim, pastor, mas o texto do apóstolo Paulo diz que por causa disso há entre vós muitos que dormem, muitos doentes e muitos fracos na fé. Queridos, deixa eu lhe explicar uma coisa. Ali tinha esses três tipos de pessoas exatamente porque eles não diferenciavam. Eles tomavam, participavam da ceia como se participa de qualquer refeição. Como eu disse no começo, Paulo precisava colocar em ordem porque a ceia causava frustrações, divisões, causavam problemas dentro da igreja. E a ceia, querido, não tem esse propósito. A ceia tem um propósito de comunhão, a ceia tem um propósito de proclamação do Evangelho, a ceia tem um propósito de nós lembrar da morte de Cristo. Então, queridos, aquele grupo que estava ali, que tinha muitos que dormiam, que tinha muitos que eram fracos na fé, que tinha muitos que já estava doente, era exatamente porque não sabia diferenciar. Porém, quando alguém está com um problema, mas que ele crê que Jesus é a graça, ele crê que Jesus é a bênção, que Jesus traz perdão, que Jesus traz cura, ao participar, ele faz desfrutar daquilo que Deus tem para com ele no campo da restauração e da cura. Queridos, que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido um pouco daquilo que é a ceia. Se você não entendeu, pode nos perguntar, pergunte aí no nosso canal. Se você tem um outro pensamento, também pode nos perguntar. Nós estamos prontos para tentar te explicar, para que facilite a sua vida em todos os sentidos. Que Deus te abençoe, que você possa se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, comentar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.